Bom dia, meu amado e minha amada, que Deus te abençoe. Hoje é 4 de novembro de 2023, sábado. Uma palavra aqui para nossa meditação. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 27, diz assim a palavra de Deus. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? O contexto desse texto, Jesus está falando ali para um jovem rico, a questão do reino de Deus, da salvação, tal, ensinando para ele. E ele era um jovem que tinha uma boa intenção, mas o seu coração era dominado pelas riquezas. Aí Jesus vai dizer que é impossível um rico ser salvo, aquele que tem o seu coração dominado pela riqueza. Não é um rico ensinando, tá certo? Mas o que tem o seu coração dominado pela riqueza é impossível de ser salvo. Aí o discípulo questiona então isso com Jesus, e ele vai dizer assim, porque o discípulo assim disseram: desse jeito quem é que pode ser salvo, Senhor? Aí Jesus diz: olha, tem apenas um detalhe, é que aquilo que é impossível para os homens é possível a Deus, ou então é só Deus que salva. Ele está falando dentro desse contexto de salvação, tá certo? E ele vai citar isso. Para os homens é impossível, quer dizer, o homem não pode se salvar por si só. É impossível o ser humano, por mais bom que ele seja, é impossível ele ser salvo por si só. Aí Jesus está ensinando que isso é possível só para Deus. Ninguém pode ser salvo por si só, tá certo? E aí, esse texto vai demonstrar, eu vou falar aqui duas coisas, vai demonstrar a autoridade de Jesus. Amém? Jesus tem a autoridade. Lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 29, vai estar dizendo que Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas aí é os religiosos, os estudiosos da palavra de Deus, né? os teólogos daquele contexto, tá certo? Então ele diz que Jesus ensinava como quem tem autoridade. Então quem tem autoridade é Cristo. De uma forma geral, assim, o sentido de autoridade é aquele que tem a capacidade e o direito de comandar, de fazer leis, exigir obediência e julgar. Quem é que tem autoridade de comandar? Quem comanda o universo é Deus. Criou os céus e a terra, colocou o sol para o dia e a lua para a noite, e a lua serve para estações. Então, quem criou essas coisas foi Deus. O homem depois entendeu e vivemos porque Deus nos deu a capacidade para isso, tá certo? Então, quem tem a capacidade de criar é Deus, de comandar é Deus. Quem comanda o universo é Deus. Ele dá ordem ao mar que fique na sua limitação. Quando tem um tsunami, aí Deus tem um propósito nisso também, tá certo? Então, ele é quem tem o direito de comandar, ele é quem fez as leis da natureza, ele é quem exige obediência. Deus exige a obediência do ser humano para com ele, tá certo? E ele tem a capacidade de julgar. A Bíblia diz que ele vai julgar vivos e mortos. Vai ter um momento que Deus vai julgar vivos e mortos. E o que é isso? Quem são os vivos? É os que creem em Cristo, que estão vivos, vão viver eternamente. Mesmo quando mortos, estão dormindo, no paraíso vão ser acordados. E quem são os mortos? É os que não creem em Cristo. Tanto já estando mortos como estando vivos. Porque vão ser acordados para a condenação eterna também. Então, é Deus que cria a lei do universo. É Deus quem comanda esse universo. É ele quem criou as leis da natureza. A partir dele, os homens, nós, com capacidade que Deus nos deu, criamos as leis que estão aí e tal. E isso é bom também. E pode exigir até uma certa obediência, mas quem exige obediência plena é Deus. Que você seja obediente ao Senhor, porque Ele um dia vai trazer um julgamento. Isso significa uma autoridade de Deus, tá certo? E Deus também tem poder, tem todo o poder. Mateus, lá no capítulo 28, versículo 18, Jesus, depois de ressuscitar, disse para o discípulo: olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Isso abrange tudo, isso abrange o universo como um todo. Amém? Deus tem poder sobre todas as coisas. Amém? Essa condição de poder, isso demonstra força e capacidade de realização. Quem tem o poder de transformar o teu coração é Deus. Se você se deixar, porque Ele te deu livre-arbítrio, tá certo? Então Ele tem o poder de transformar o homem, de fazer um pecador, de fazer um cara lá do Hamas ser transformado um ser humano bom. É
Deus que tem essa capacidade, porque isso é através da conversão, tá certo? Porque sem a conversão não tem jeito, todos os pecados estão separados da glória de Deus. Então, amado, Deus tem autoridade e Deus tem poder, amém? Ele foi quem criou o universo, ele é quem deu a diretriz da manutenção do universo, é ele que vai criar novos céus e nova terra, é ele que vai trazer um juízo sobre as nações, sobre todo mundo, julgar os que creem para a vida eterna e julgar os que não creem. É Deus que vai trazer juízo, tá certo? Sobre a terra. Então é ele que tem toda a autoridade, é ele que tem poder. Lá em Mateus 7, 29, diz que ele ensinava como quem tem autoridade, tá certo? E não como os escribas, não como os religiosos. Os religiosos têm uma certa autoridade, impõem coisas, né? Mas quem tem toda a autoridade é Deus. Nós devemos nos curvar diante dele, na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Deixa eu dizer uma coisa aqui com relação a poder. O Satanás, quando ele tentou Jesus, lá no capítulo 4 de Mateus, do versículo 1 ao 11, está a tentação do Satanás a Jesus. Quando ele está tentando a Jesus, isso demonstra que o diabo tem um certo poder. Amém? Tem um certo poder, mas ele não tem autoridade. E ele diz, olha, os reinos desse mundo eu te darei se tu me adorares. É o diabo que diz. Então, o diabo tem um poder sobre os reinos do mundo, os reinos que estão aí. Por isso é que se alguém der vazão a ele, você vai ser dominado pelo poder do diabo. Quem faz bruxaria aí está dominado pelo poder do diabo, porque deu vazão a ele. Então, o poder do diabo vai dominar sobre ti. Mas ele não tem autoridade. Quando chega lá no versículo 10, Jesus vai dizer assim, te manda, Satanás, cai fora. Porque está escrito que o homem viverá de toda palavra que sair da boca de Deus. Isso é autoridade. O diabo teve ali um poder de estar tentando Jesus, até estava tentando, mas quando Jesus usa a sua autoridade, o diabo sai. Então, irmão, você que é cristão, nós podemos agir na autoridade de Jesus. Amém? Quem abre o mar vermelho é Deus, mas a autoridade de dar a ordem à palavra é Deus. Para a salvação, para a vida eterna, isso é a autoridade de Deus. O diabo não tem autoridade sobre a vida do que crê. Se você não crê, ele vai exercer um poder sobre a sua vida. Você vai ser dominado pelo mal, você vai fazer bruxaria, macumba, sacrificar criança, que é isso que eles fazem. Isso é um poder que o Satanás exerce sobre as pessoas. Mas a autoridade é de Jesus. Amém? E o diabo não tem autoridade sobre a vida de um crente. Ele tem um certo poder para aqueles que estão aí meio sem olhar para Deus, sem crer em Deus, tá certo? Amém, querido? Estou dizendo isso para você entender a diferença entre poder e autoridade. Deus tem todo o poder e Deus tem toda a autoridade. O diabo tem poder, não tem autoridade, porque ele é um derrotado, mentiroso desde o princípio. Quem caminha por ele vai mentir, vai enganar, vai fazer aquilo, isso, porque é a natureza diabólica que tem essas coisas ruins, tá certo? Aí deixa eu dizer uma coisa que é interessante. Deus não precisa de fé. Amém? Por que ele não precisa de fé? Porque ele tem poder, todo o poder, e ele tem toda a autoridade. Ele não precisa de fé. Eu e você precisamos. Se você está precisando de fé para crer em Deus, para entender o jovem aqui que Jesus está tratando nesse capítulo que eu citei para você no 10 de Marcos, a partir do versículo 22, ele está falando do jovem rico. O jovem rico era um jovem bom, fazia o bem, era um jovem bom, mas ele precisava crer em Deus, porque quem pode salvar é Deus. A Bíblia vai dizer que nós devemos temer. Eu vou citar o texto quase todo, tá certo? Nós não devemos temer a quem pode matar a carne. O diabo pode matar a carne, pode matar a minha carne, mas ele não mata a minha alma. Aí o texto vai dizer, temeis aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma, que é Deus. Então tenha temor a Deus, creia em Deus, busque essa verdade em Deus, tá certo? Deus tem autoridade, Deus tem poder. Se você abrir seu coração para Deus, Ele vai te dar a salvação. Não se deixe dominar por qualquer coisa, não. Usufruir, ter as coisas. Eu estou já pensando em a praia, isso é bom, isso é maravilhoso, tá certo? Usufruir dessas coisas que nós podemos usufruir. Mas a salvação, esse texto está falando de salvação. É impossível aos homens, é possível somente a Deus. Que você possa crer em Deus
através da pessoa de Jesus Cristo, amém? Não deixe as religiões te atrapalharem, não. Religião mata, religião destrói, religião engana, porque o religioso vai fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. Eu oro todo dia para que eu não seja um religioso, eu quero ser um crente em Jesus, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a graça de Deus esteja sobre ti, amém? O Senhor seja contigo, em todas as tuas necessidades te abençoe, em nome de Jesus, amém.